No dia 14 de fevereiro de 2016, um homem apareceu no prédio do parlamento japonês exigindo falar com o presidente da Câmara. Era um rapaz jovem de 26 anos chamado Satoshi Uematsu, e ele dizia ter uma ideia tão brilhante que deveria virar uma lei nacional. Uma ideia que beneficiaria todo o país, segundo ele. Para entrar no prédio do parlamento, qualquer pessoa tem que passar por um processo de segurança rigoroso. Primeiro, os seguranças checam a sua identidade, depois você passa por uma máquina de raio-x e tem a sua bolsa inspecionada. Se ela for grande demais, você não entra. E o pessoal tem até regras de quantas fotos você pode tirar lá dentro e em quais locais você pode tirar foto. Disse tudo isso só para explicar que não é só chegar no prédio do parlamento e exigir falar com alguém, quem dirá o presidente da Câmara, porque além dele ser um cara muito ocupado, os seguranças do parlamento também não querem colocá-lo em risco. Então o Satoshi ficou de joelhos suplicando para falar com o presidente, mas obviamente foi barrado na entrada. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, ele retornou ao prédio do parlamento, só que dessa vez carregando uma carta. Uma carta até que vai, né? Então a equipe do presidente da Câmara recolheu o envelope e disse que entregaria mais tarde. Se alguém entregou mesmo ou não, eu não sei dizer, mas alguém definitivamente abriu a carta para ler e se deparou com essa mensagem nas primeiras 2 linhas. Prezado presidente da Câmara, Tadamori Oshima, muito obrigada por ler essa carta, me disponho a eliminar um total de 470 pessoas com deficiência. Satoshi na carta conta que trabalhou por um tempo em uma casa que acolhe pessoas com deficiência e que ele está cansado de ver os rostos cansados dos familiares e dos cuidadores. Que nas palavras dele, as pessoas com deficiência só podem criar miséria e tristeza e que já está na hora do governo japonês permitir a eutanásia de pessoas com deficiências físicas e mentais. Ele pensava assim, se essa é a vontade dos familiares, dos cuidadores, por que não? Na mesma carta, o Satoshi ainda traça um plano de ação de como o governo pode eliminar quase 500 pessoas da forma mais eficaz possível. Ele já tinha mapeado 2 casas de acolhimento para pessoas com deficiência e ele mesmo se voluntariou a ir até essas casas e matar mais de 200 e poucas pessoas em cada uma delas. Ele disse o seguinte: o plano será realizado de noite quando tem menos funcionários. Os funcionários serão amarrados com cordas para que não possam se mover e não possam ligar para ninguém de fora. O ato será realizado de forma rápida e eficaz, sem machucar nenhum dos funcionários. Depois de exterminar mais de 260 pessoas das 2 instalações, eu vou me entregar. Mas não para por aqui, porque o plano do Satoshi não era ir para a cadeia e cumprir uma prisão perpétua. Não, depois de tudo isso, ele acreditava piamente que ele receberia uma sentença de, no máximo, 2 anos. Ele disse que podia alegar insanidade para ter a sua pena reduzida e que ele contava com a ajuda do governo para mexer os pauzinhos durante o julgamento para que exatamente isso acontecesse. Nas palavras dele: tenho vários pedidos. Após a minha prisão, meu encarceramento deverá durar até 2 anos e, por favor, deixe-me levar uma vida livre depois disso. Inocência por motivo de insanidade. Depois precisarei de um novo nome, que ele já tinha escolhido, seria Takashi Iguro, registro governamental e documentos necessários para o dia a dia, como carteira de motorista. Também preciso de um disfarce para viver em sociedade através de uma cirurgia plástica e um auxílio financeiro de 500 milhões de ienes, que dá mais ou menos 5 milhões de dólares. Gostaria que essas condições fossem prometidas, disse ele. Depois de pedir tudo isso para o governo japonês, recapitulando documentos falsos, novo nome, cirurgia plástica, uma bolada de 5 milhões de dólares, ele disse o seguinte: por favor, considere meu plano pelo bem do Japão e pela paz mundial. Caso aceite, eu o executarei a qualquer momento. Assinado Satoshi Uematsu. Tá, mas agora vocês devem estar pensando, esse homem não tá muito bem das suas faculdades mentais, né? E a equipe do presidente da Câmara pensou exatamente a mesma coisa e entregou essa carta para a polícia local da época para que o Satoshi fosse investigado. O que ninguém contava, infelizmente, é que ele tornaria esse plano uma realidade apenas 5 meses depois, tirando a vida de pelo menos 19 pessoas com deficiência. Esse é o perturbador caso do serial killer Satoshi Uematsu, que cometeu um dos massacres mais letais da história do Japão. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram na Ásia, tomando um cafezinho gelado. Eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que trataremos de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica aí um alerta.
Eu também peço para vocês darem uma olhada para ver se vocês estão inscritos no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste os meus vídeos regularmente e não estão inscritos. Talvez vocês nem saibam disso. Eu vou fechar os meus olhos e fingir que é isso. Satoshi Uematsu nasceu no dia 20 de janeiro de 1990 na cidade de Sagamihara, no Japão. Sagamihara é uma dessas cidades relativamente pequenas que ficavam de passagem entre cidades maiores como Tóquio e Yokohama. Não é um lugar muito turístico, inclusive, até onde eu vi, é um lugar onde tem muitas indústrias. O Satoshi nasceu como filho único. O pai dele trabalhava como professor de artes em uma escola primária em Tóquio e a sua mãe era uma artista de mangás, que são aqueles desenhos em quadrinhos japonês. Então, era uma família muito artística. A mãe era super receptiva, ela adorava receber os amiguinhos do Satoshi em casa, o pai dele cozinhava quando o pessoal ia lá, e todo mundo, todos esses três, se davam muito bem. A casa da família também ficava numa região muito pacífica, muito tranquila e rodeada de natureza, então foi uma infância muito tranquila até onde eu sei. De acordo com vários colegas de escola do Satoshi, ele sempre teve uma personalidade muito feliz, muito alegre. Ele era considerado meio que o palhaço da sala, sabe? Que tava sempre querendo animar todo mundo, fazer todo mundo rir. Quando o Satoshi ainda era criança, adolescente, né? Tem um colega dele que disse que uma vez toda a sala lá da escola foi pra um festival e que o Satoshi foi a pessoa que tava animando todo mundo, incentivando todo mundo a dançar. E era ele que tornava tudo muito divertido. Inclusive, ele até tinha um apelido carinhoso dado pelos seus colegas, né, que era Sato-kun. Ou seja, no geral, as pessoas gostavam muito dele. Mas já naquela época, existiam boatos de que o Satoshi tinha escrito uma redação dissertando sobre por que pessoas com deficiência não deveriam existir. Não sei exatamente de onde surgiu esse boato, mas eu sei que durante o julgamento, o Satoshi foi perguntado, assim, se ele realmente tinha escrito uma redação desse tipo. Ele falou, eu não me lembro, mas com certeza eu poderia ter escrito. As coisas ficaram mais difíceis no ensino médio. O Satoshi ainda participava de atividades extracurriculares, como basquete e culinária, mas no geral as suas notas estavam caindo. De acordo com alguns colegas, o Satoshi começou a sair com um pessoal bem questionável e talvez esses amigos tenham influenciado a se rebelar. Parece que ele começou a fumar, beber, usar maconha, roubar lojas e fazer tatuagens com os amigos. É importante dizer que maconha é uma substância super ilícita lá no Japão e você pode ser preso não apenas por vender, mas também por consumir. A gente sabe que existem alguns países onde essa substância é legalizada, tem outros países onde não é, mas também não é considerado uma droga pesada. Lá no Japão, como vários outros países da Ásia, maconha é colocada quase que no mesmo patamar com outras drogas que a gente aqui no Brasil considera muito piores. Por causa de tudo isso, o Satoshi começou a ter uma fama de delinquente. Inclusive, suas notas começaram a cair, ele dormia durante as aulas e ele até chegou a ser suspenso da escola porque ele deu um soco em um colega do time de basquete. Eventualmente, ele conseguiu se formar no ensino médio e decidiu continuar seus estudos na universidade. O seu novo sonho era se tornar professor como o seu pai, então ele ingressou em um curso de educação elementar. Eu não sei exatamente se é similar ao curso de pedagogia, mas eu acho que não, é tipo educação de forma mais abrangente. Mas quando tudo parecia estar se endireitando na vida do Satoshi, os pais dele simplesmente se mudaram da casa onde eles viveram sempre e foram morar em Tóquio sozinhos, deixando o Satoshi para trás. É meio que impossível descobrir exatamente o que aconteceu, mas existem pessoas que especulam que é porque o Satoshi fez uma tatuagem gigante nas costas. As tatuagens são muito mal vistas no Japão porque são associadas à máfia japonesa, que são os Yakuza, né? Inclusive, existem várias casas de banho lá no Japão que ainda não permitem entrada de pessoas com tatuagem, tipo, até hoje, apesar de que a cultura tá mudando aos poucos. Seus amigos também repararam que o Satoshi começou a mudar drasticamente, desde o seu cabelo até as roupas que ele estava vestindo, mas principalmente o número de tatuagens que ele estava fazendo na pele. No começo, ele falou que ele queria fazer uma tatuagem pequenininha, mas ele começou a fazer mais e mais tatuagens. E assim, tatuagem não é nenhum crime, né? Tipo, aqui no Brasil não tem problema nenhum, mas lá no Japão era muito mal visto e pessoas que têm tatuagem às vezes não conseguem certos trabalhos. Só que o pior mesmo é que nessa época o Satoshi começou a abusar cada vez mais de substâncias ilícitas, principalmente maconha. Em junho de 2010, o Satoshi começou um estágio em uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência como parte da sua preparação para se tornar professor.
E após algumas semanas desse estágio, ele fez alguns comentários muito absurdos nas suas redes sociais. Hoje estive cercado por cerca de 200 pessoas com deficiência. Foi mais cansativo do que eu imaginava. Todos eles são idiotas. Ele também chegou a fazer um estágio brevemente com crianças na mesma época e, diferentemente desses comentários sobre pessoas com deficiência, ele falou que todas as crianças eram adoráveis, fofinhas, e ao ver de muitas pessoas, assim, parece que o Satoshi sempre teve interesse de trabalhar com a educação infantil. Assim, vocês vão ver um pouco mais aqui pra frente, mas dá pra ver que o Satoshi tem um certo ressentimento pelo fato de que ele queria seguir um caminho, que é a educação infantil, e ele foi levado a trabalhar com pessoas com deficiência. Em março de 2012, o Satoshi se formou na universidade e, embora ele tenha adquirido ali o diploma para se tornar professor, ele começou a trabalhar em uma empresa de entregas. Seu trabalho era basicamente ficar carregando aquelas máquinas de venda automática, sabe? Que tem lanchinhos, latinhas. Só que depois de pouco tempo de trabalho, ele começou a reclamar para os outros que o trabalho era muito árduo, era difícil, era muito físico e ele largou. Eu escutei um podcast sobre esse caso e os apresentadores especulam que talvez o Satoshi não tenha conseguido um trabalho ali na área de educação infantil porque ele tinha tatuagens gigantes, principalmente tipo, nas costas, e para um professor isso seria inaceitável lá no Japão. Então ele tentou uma última vez conseguir uma vaga de emprego numa área que era parecida com a dele, que é de assistência social. Ele se candidatou para uma vaga de trabalho nesse local aqui que vai estar em tela, que é uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência chamada Tsukui Yamayuri, em agosto de 2012. Durante sua entrevista de trabalho, Satoshi contou que ele já tinha tido experiências prévias trabalhando em uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência, então ele seria perfeito para o trabalho. E a primeira impressão que ele passou para as pessoas que estavam entrevistando ele é que ele parecia muito imaturo, mas de qualquer forma, essa casa de acolhimento acreditou que o Satoshi poderia ser lapidado num profissional competente. Então ele acabou sendo contratado em abril de 2013. No entanto, Satoshi começou a mostrar um comportamento pouco profissional com os outros funcionários e com os moradores da instituição apenas um mês depois. Por exemplo, teve um dia que ele simplesmente parou de trabalhar no meio da tarde e foi embora para casa, e com certeza o turno dele não tinha acabado. Teve outra vez que ele foi visto limpando as mesas dos moradores de forma muito agressiva, rude, e teve outra vez ainda mais estranha, que parece que ele desenhou um reloginho de pulso no braço de um dos moradores que presumidamente não podia consentir, sabe? Uma atitude muito infantil. Então ele começou a ser repreendido pelos seus superiores, mas apesar de tudo, essas atitudes não eram sérias, entre aspas, o suficiente para ele ser demitido. Até que ele começou a ficar cada vez mais estranho e violento. Assim que ele começou a trabalhar na casa de repouso, o Satoshi contava para os amigos dele que os moradores daqui são tão adoráveis, parecem criancinhas, muito queridos, o que já é problemático em si, esse comentário. Mas com o tempo, com o trabalho, que era muito difícil, a sua visão de mundo foi mudando drasticamente. A gente tem que lembrar, é uma casa que abrigava pessoas que eram desde adolescentes até idosos, eram pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, cada um tinha necessidades diferentes, alguns dos moradores tinham mais necessidades que outros, então definitivamente não era um trabalho fácil, nas palavras dos próprios funcionários do local. Então, algumas coisas que aconteceram foram mudando a cabeça do Satoshi em relação a pessoas com deficiência. Ele foi generalizando e, nas palavras dele, ele contou o seguinte. Ele disse que tinha uma vez que ele estava cuidando dos moradores e que um deles o mordeu de repente e fez um barulho estranho e ele ficou assustado. Ele disse que teve outra ocasião em que um morador estava se afogando e aí ele conseguiu salvar essa pessoa e ele não recebeu nenhuma palavra de agradecimento da família desse morador. Ele também disse que ele sentia que os seus colegas não tratavam as pessoas que moravam ali como seres humanos, que às vezes ele via os funcionários tascando comida para dentro dos pacientes meio que sem nenhum cuidado. E ele também tinha muita dificuldade de lidar
com os familiares das pessoas que moravam lá. Ele disse que tinha alguns que sofriam muito e tinha outros que abandonavam seus entes queridos dentro da casa de acolhimento e que era muito difícil de ver. É de se pensar que uma pessoa que tem essas experiências tem ainda mais empatia com pessoas que têm deficiências graves, né? Mas não foi o caso do Satoshi, muito pelo contrário, na verdade. Ele começou a pensar que pessoas com deficiências graves não apenas tinham existências infelizes, mas que também elas eram desnecessárias e que elas causavam muitos problemas para as pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele se tornou fã de um certo político estrangeiro que ganhou fama mundial pelos seus ideais extremistas, e segundo o The Independent, o Satoshi também simpatizava com figuras ainda mais perigosas como o Hitler. Então, por causa dessas influências e também pelo fato de que ele estava abusando do uso de maconha, ele começou a falar tudo que vinha na cabeça dele, meio que sem filtro, sem medo de julgamento moral, e algumas dessas coisas eram abomináveis. A partir de fevereiro de 2016, ele começou a fazer comentários para os seus amigos e nas suas redes sociais como: a eutanásia deveria ser legalizada para pessoas com deficiência. Eu realizarei uma missão para matar pessoas com deficiência sob a aprovação do governo japonês e logo depois mais pessoas farão o mesmo, eliminando o mundo desse, entre aspas, fardo. E ao eliminar pessoas com deficiências graves, será possível poupar mais dinheiro, público, e alocá-lo para fins mais significativos, o que acabará por contribuir com a paz mundial. As pessoas ao redor dele ficaram sem palavras, elas não sabiam nem reagir. O que você fala depois que uma pessoa diz uma barbaridade dessas? Parece que o gerente da barbearia que o Satoshi frequentava um dia perguntou pra ele: você não tinha um sonho de cuidar das outras pessoas? Por que você tá dizendo essas coisas agora? E o Satoshi só respondeu: mudei de ideia recentemente. Recebi um chamado de Deus. Por volta de fevereiro de 2016, ele então fez aquela visita ao parlamento japonês com a carta pedindo para o governo auxiliá-lo no assassinato em massa de 470 pessoas com deficiência. Lembrando de novo que nessa carta ele pediu para o governo providenciar um laudo médico de insanidade para ele receber penas de apenas 2 anos, um novo nome, uma cirurgia plástica, a emissão de documentos novos e uma pensão de 5 milhões de dólares. Essa carta é meio longa, então eu vou tentar postar para vocês ali na aba comunidades amanhã, na quarta-feira. Inclusive, toda quarta-feira a gente tá fazendo um novo formato ali na aba comunidades, que é fazendo um quiz para ver quem prestou mais atenção no vídeo da semana. Então, eu sugiro que vocês liguem as notificações e acompanhem a aba da comunidade, mas enfim, eu vou postar lá. Não demorou muito para que o pessoal do parlamento denunciasse à polícia o teor criminoso da carta. Como o Satoshi mencionou que trabalhava naquela casa de acolhimento específica, a polícia logo contactou os funcionários, dado o risco que ele insinuou na sua carta. O Satoshi foi demitido dessa casa de acolhimento e logo depois ele foi levado sob custódia da polícia para investigação. Ele até chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico para fazer avaliação. Lá ele fez um teste de urina e assim os médicos chegaram na conclusão que o teste deu positivo para o uso de maconha. Os médicos concluíram então que o Satoshi estava sofrendo de algum tipo de transtorno psicótico induzido pelo abuso de drogas e que ele estava nesse estado delirante, agressivo, irritado por causa do uso de drogas. Ele ficou internado por cerca de 2 semanas e no final ele acabou recebendo alta porque os testes verificavam que não tinha mais maconha no sangue dele, obviamente, porque ele estava internado num hospital. E também porque o Satoshi convenceu o médico que estava cuidando dele que ele não abusaria mais de drogas e que ele não seria realmente uma ameaça à sociedade. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. Alguns meses se passaram depois que ele recebeu a alta do hospital. Então, na meia-noite dos dias 24 e 25, 2 noites seguidas, o Satoshi saiu com seus amigos para fumar maconha novamente perto de um rio local. E por volta da 1h30 da manhã do dia 25, ele falou para os seus amigos subitamente que ele não estava se sentindo bem e que ele precisava ir para casa. Ele só levantou e foi embora. Só que ele não foi direto para casa. Naquela mesma noite, ele passou em uma loja para comprar itens como fita adesiva, braçadeiras plásticas e um martelo. Logo depois ele se encontrou com a sua namorada, porque aparentemente ele namorava, para fazer um último jantar e depois ele foi até um hotel. Ele passou a noite toda nesse hotel e aí na madrugada do dia 26 de julho, depois de passar 2 noites fumando, ele decidiu colocar o seu plano em prática.
Por volta da 1h37 da manhã, o carro do Satoshi Uematsu é visto nas câmeras de segurança que ficavam do lado de fora da casa de acolhimento Tsukui Yamayuri, que era o lugar onde ele trabalhava, né? Ele pode ser visto saindo do carro, indo até o porta-malas e retirando uma mochila que, na verdade, estava cheia de facas, fitas adesivas e outros materiais. Por volta das 2 horas da manhã, ele usa um martelo para quebrar uma das janelas do primeiro andar do prédio. Como ele já tinha previsto, não haviam muitos funcionários trabalhando naquele horário, então ninguém chegou a ouvir ele entrando e ele conhecia muito bem a área. Ele logo foi atrás de um funcionário que tivesse as chaves que davam acesso a todos os quartos do prédio, o amarrou e roubou as chaves. Logo depois, ele foi indo de quarto em quarto, esfaqueando as vítimas enquanto elas dormiam. Alguns deles eram idosos, outros eram adolescentes que tinham toda a sua vida adiante. Mas o Satoshi não ligava pra nada disso, ele continuou atacando as pessoas sistematicamente com várias facas diferentes, porque ele não considerava pessoas com deficiência como seres humanos. Ele achava que ele estava fazendo um bem para a humanidade. Eventualmente, o barulho chamou a atenção de outros funcionários do local e a polícia foi acionada por volta das 2h30 da manhã. Só que o Satoshi passou ainda 20 minutos antes da polícia chegar, esfaqueando várias pessoas, porque a polícia foi realmente muito lenta para chegar na casa. Tipo, imagina quantas vidas poderiam ter sido salvas nesses 20 minutos. Antes mesmo da viatura chegar, às 2h50, o Satoshi é gravado saindo do prédio e entrando no carro. E lá dentro, ele faz uma coisa muito macabra. Ele tira uma selfie sorrindo e faz esse post no Twitter, que agora é X, dizendo algo como que o mundo tenha paz. Lindo Japão. Naquele dia, Satoshi Uematsu matou ao todo 19 pessoas com idades entre 19 e 70 anos e feriu outras dezenas. Esse foi um dos massacres mais letais da história do Japão, conduzido por apenas uma pessoa, e uma tragédia de níveis inimagináveis no país. O pai de uma das vítimas conversou com um jornal chamado Manichi Shimbun sobre a perda da sua filha de 35 anos. Segundo ele, a sua filha foi diagnosticada com paralisia cerebral aos seus 3 anos e desde então eles são inseparáveis e ele sempre cuidou dela com muito amor e carinho. Ele disse que ele descobriu sobre o massacre no noticiário da manhã e que imediatamente ele ficou desesperado, tentou ligar para os funcionários do local, mas ninguém atendia, então ele pegou o carro e dirigiu até o local e descobriu apenas de noite, às 8 horas da noite, que a sua filha foi uma das vítimas letais. Ele contou que quando ele chegou para ver o corpo da filha, que ela não parecia ter nenhum ferimento externo, que ela parecia estar só dormindo em paz, ele disse. Ela estava linda, como se fosse acordar a qualquer momento. Eles fizeram um funeral privado apenas para a família e colocou no túmulo da sua filha o seu livro favorito, que era Meu Amigo Totoro, e até hoje ele diz que ele quer falar sim sobre esse incidente porque ele quer lembrar todo mundo de quanto a sua filha era maravilhosa. Ele também conta que a mãe da menina morreu em 2012 e que 1 ano depois da morte da menina, o pai mesmo também foi diagnosticado com câncer, mas que ele decidiu não continuar o tratamento porque ele quer logo ver a sua filha e a sua esposa. Quanto ao Satoshi, ele mesmo se entregou para a polícia umas 2 horas depois de postar aquela selfie, todo feliz nas redes sociais. Ele tinha planos de ir para outra instituição na mesma noite, só que ele viu que ele seria pego pela polícia antes, então ele decidiu se entregar logo. E mesmo depois dele ser preso, ele não demonstrou nenhum tipo de remorso pelo que ele tinha feito, muito pelo contrário. Ele foi gravado por vários jornalistas sorrindo nos carros de polícia e na delegacia. Ele chegou até a contar para os policiais que ele não entendia a reação dos familiares das vítimas que ele tinha causado. Ele não entendia por que os familiares não estavam agradecendo ele por esse bem, por ter livrado eles desse, entre aspas, fardo. Que agora ninguém precisava sofrer mais e que as famílias poderiam gastar esse dinheiro com coisas melhores, entre aspas. É absurdo. E uma coisa que choca muito nessa história é que ela foi um pouco abafada pela mídia também, porque esse massacre nunca foi reconhecido como um crime de ódio contra pessoas com deficiências, apesar do Satoshi ter deixado isso muito claro que era. Tipo, as palavras preconceito e capacitismo nunca foram citadas, só que era o cerne desse ataque. Durante o julgamento, Satoshi também fez várias declarações dizendo que maconha era maravilhosa, que maconha deveria ser legalizada e que deveria ser vendida em mercearias de luxo.
Ele também tinha opiniões muito específicas sobre o Japão implementar serviço militar obrigatório. Ele dizia que a Coreia, que é um país que tem serviço militar obrigatório, é um exemplo para o Japão, porque os coreanos são muito mais durões e no Japão as pessoas não são, não aguentam nada. Ele não falava coisa com coisa. Alguns médicos que analisaram Satoshi diziam que ele estava sofrendo de transtorno de personalidade narcisista. E no dia 16 de março de 2020, o Satoshi foi condenado à morte pelo Tribunal Distrital de Yokohama. Até hoje ele permanece no corredor da morte esperando o seu fim. Esse é um caso muito comprido, muito conturbado, ele é muito mais complexo do que eu esperava. Me deixou muito emocionada ler os relatos de alguns dos familiares que decidiram se manifestar. Enfim, se eu falar todos os detalhes desse caso, provavelmente eu passaria um dia todo, então se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados para quebrar um pouco esse clima horrível de caso muito tenso e triste. Aqui vai uma errata para vocês de um amigo meu me ligando quando ele não deveria. Nossa, o Mafra tá me ligando! Tô gravando. Já falo com você. Tudo bem, amiguito?